Boa Eita, tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao estudo do livro nos domínios da mediunidade com o nosso amigo Américo. É sempre uma grande alegria receber o nosso querido amigo, colaborador do Movimento Espírita holandês, né? Lembrando que este estudo é promovido pelo NSP, a Federativa Espírita Holandesa. Aqueles que tiverem interesse em conhecer melhor o trabalho do NSP, visitem o nosso site, o www.nrsp.nl. Para aqueles que ainda não conhecem o nosso amigo Américo, como profissional, ele é engenheiro e como trabalhador da Seara Espírita, o Américo é um dos fundadores da Associação Espírita Mãos Unidas de São Paulo, né, ao qual ele está vinculado. É também trabalhador da Rádio Boa Nova, de Guarulhos, e é responsável pelo projeto Imagem. Américo, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. noite a todos aí na Holanda. É, é uma alegria estar com vocês. E desculpe o atraso. O computador resolve reiniciar quando a gente menos espera. Ele tem autorização para não fazer isso. Hoje eu não sei por que ele fez. No capítulo 2 deve ter destacado, né? Mas que é o psicoscópio. Mas é que essa informação ela está no finalzinho do capítulo 3 e Uhum. até o celular está ligado, que é a ficha psicoscópica. Ela determina a natureza dos pensamentos, além de identificar méritos e necessidades. E há uma referência de que esse dispositivo estará na Terra um dia e vai facilitar muito a análise psicológica das pessoas, né? Muito bem, então vamos começar aqui pelo capítulo 4. Vou compartilhar novamente. Opa, antes o serviço. O objetivo é esclarecer sobre os espíritos necessitados que vão ser atendidos nesse grupo mediúnico, né? Deixa eu apagar essa linha aqui. E conhecer algumas desses sinais dos nossos pensamentos. Nós vamos perceber que não vai ser nem preciso usar o psicoscópio para esse tipo de espírito. Vocês vão ver por quê, né? Mas basicamente, vamos voltar ao nosso grupo para conhecer o detalhe que, logo em seguida, em que o grupo termina a preparação e fica aquele silêncio, os espíritos autorizam, então, eu queria chamar a atenção desses dois personagens que logo no início do capítulo são, na realidade, quatro, né? Mas dois que estão presentes à reunião, acompanhados, né? Aquela senhora aqui na frente, desse lado direito, acompanhada de uma pessoa, e esse senhor também acompanhado de uma senhora. Naquela época, em 54, muitos grupos mediúnicos recebiam pessoas que estavam em tratamento por algum problema na própria reunião mediúnica. O André Luiz vai sugerir, 10 anos depois, quando ele escreve o Desobsessão, que isso não deve acontecer, por razões relativamente óbvias, né? A harmonia de um grupo mediúnico ela é fundamental. Ela exige que realmente as pessoas sintonizem umas com as outras. E qualquer pessoa estranha provoca uma desarmonia no grupo. E também não é bom, porque se tem alguém com um problema, por exemplo, nós tínhamos na nossa reunião mediúnica eh, a possibilidade de receber as pessoas que estavam sob influência perniciosa. Eu não gosto do termo obsessão, mas no fundo são pessoas que estão às vezes obsedadas, porque elas podem incorporar ali na reunião. E isso já aconteceu com a gente.
Mas por que que eu estou falando isso? Na maioria das vezes, a pessoa ficava lá uma meia hora antes da reunião começar, fazendo sua preparação e depois ouvia a leitura geral do grupo e, por fim, recebiam passes e iam para casa com o compromisso, acho que eu cheguei a falar isso também, com o compromisso de fazer o evangelho no lar em casa, sintonizando a reunião que eles tinham conhecido ali. Mas chegamos a receber uma pessoa que estava sob a influência perniciosa, mas tinha mediunidade. E foi um sufoco. Quer dizer, sufoco não, porque a gente sabia o que fazer. Ela começou a se debater, a gente queria colocá-la sentada na cadeira, ela escorregava. Então, o melhor foi mesmo deixá-la no chão. Nessa hora, a gente pede a ajuda dos amigos espirituais, oferece nosso recurso fluídico e os espíritos cedam àquela pessoa. Não demorou 2, 3, 4 minutos, ela já estava dormindo no chão. Ficou deitada a reunião toda, ficou apagada, ou seja, ela participou da reunião, mas não interferiu na reunião. E com ela, alguns espíritos que estavam com ela foram atendidos ali. Ela só foi acordar no fim da reunião. Então, ela não atrapalhou, a não ser naquele início, né, que a gente não sabia. Ela foi sozinha à reunião, porque se ela fosse com alguém, a gente já a levava pelo menos até o portão e depois alguém a levava para casa. Ela morava perto do centro, né? Era jovem ainda. Então, eu não sei se vocês já passaram por esse sufoco, mas a gente já passou e aprendeu que tem solução. Mas foi a única vez que aconteceu de uma pessoa ficar na reunião sendo estranha. E como ela dormiu, ela apagou, simplesmente apagou, não teve problema nenhum. Mas aqui tem duas pessoas que estão com problema, nós vamos ver quais são os problemas que elas apresentam. Nesse instante, depois daquela preparação, 5 minutos antes das 8, chega o Clementino, que é o dirigente espiritual do grupo. Alguém vai pensar assim, mas ele não tem que chegar antes? Esses espíritos às vezes têm muita atividade e, como tem toda uma preparação, tem um bastidor de mentoria acompanhando a reunião, ele chega realmente na última hora para tocar a reunião na sua direção do outro lado da vida. E nesse instante ele autoriza a entrada das pessoas que estão doentes. Vocês estão vendo aí que a gente pediu para o desenhista fazer, é muito difícil fazer isso num desenho só, né? Mas a parede era, a sala era pequena e o André Luiz disse que a parede desaparecia na visão deles, os espíritos, né? Então a gente tentou fazer nesse desenho isso, os espíritos chegando, os necessitados, é como se abrisse um teatro em torno do grupo, né? E as paredes não faziam o menor, não atrapalhavam absolutamente nada. Acho que deu para ter uma ideia aí com esse desenho, ainda que a gente não saiba exatamente como é, porque eu, por exemplo, quero ver isso de perto quando chegar do outro lado. Como é que eles fazem? Como é que eles fazem para aumentar o tamanho da sala sem precisar derrubar a parede? É como se houvesse uma construção à parte envolvendo essa sala em particular, né? E lá no nosso centro, nós tivemos uma médium vidente que chegou a dizer que ela achava estranho, porque os espíritos que às vezes saíam da reunião depois do atendimento mediúnico, eles subiam. Eu perguntei, mas tem escada? Não tem escada. Eles subiam para um andar de cima para ficarem hospitalizados. É como se o Mãos Unidas tivesse um ambulatório para atender casos mais graves que precisavam ou exigiam um leito, um acompanhamento assim inicial. E depois eles eram transferidos, aí sim, para um hospital na crosta, um hospital no mundo espiritual localizado na crosta. Mas foi só uma médium vendo isso, né? Não tem uma confirmação a respeito disso. Mas, de modo geral, os espíritos têm esquemas desse tipo para o atendimento. Eles usam realmente uma estrutura à parte
que a gente não percebe, que a gente não vê. A gente já até ouve falar daquele mezanino que tem numa reunião pública, onde o público encarnado fica embaixo e os espíritos desencarnados ficam em cima, assistindo a palestra. A gente já fez um trabalho com essa história, baseado no livro Seara do Bem. Muito bem, vamos falar um pouquinho a respeito dessa, dessa chegada dos espíritos, né? Uma coisa que é muito importante é que vocês se lembram que o André Luiz estava com um psicoscópio? Lembram-se disso? Então, e na realidade era um psicoscópio só. Eu também coloquei dois para facilitar. Na realidade era um só. Então, quem fez o exame primeiro da, do ambiente com o psicoscópio foi o André. E depois é que ele passou para o Hilário Silva. Então, ele primeiro viu sozinho. Quando eles perceberam o grupo de espíritos necessitados chegando, o Aulas falou assim: olha, para esse tipo de espírito não precisa de psicoscópio. E quem são então esses espíritos que chegam nessa reunião? Acabaram de chegar. E por que que eles chegaram depois? Exatamente para sentir o grupo sintonizado, quieto. Eles chegaram meio barulhentos, conversando entre si, alguns não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas quando eles viram as pessoas absolutamente concentradas em um silêncio absoluto, 5 minutos antes da prece inicial, aí eles ficaram quietos. Surpreendentemente, eles ficaram quietos. Estavam até falando algumas coisas menos edificantes, segundo o texto do livro, e eles foram emudecidos e até contidos. O André não conseguiu explicar isso no livro, mas ele diz que por forças que elas próprias, as pessoas que estavam chegando, simplesmente não entenderam. Eles ficaram quietos, surpreendentemente. Ou seja, deve ter um esquemão por trás de uma reunião mediúnica para colocar um monte de gente, né? Não deviam ser centenas, mas a impressão que dá é que algumas dezenas de pessoas foram autorizadas a entrar no espaço da reunião. E aí o André Luiz estranhou o fato de não precisar do, do psicoscópio. E o Aulus falou assim: olha, você vai ver por que que não vai precisar. E de fato, quando eles centraram foco nessas pessoas, quem eram essas pessoas primeiro? O André diz que são pessoas que acompanham parentes, amigos, também desafetos, e que vêm às reuniões públicas da instituição. Então, a gente não faz ideia, né? A gente não faz ideia que, às vezes, uma pessoa sozinha leva um séquito de familiares, de amigos e, às vezes, obsessores. Eu não diria 100 pessoas, mas algumas, né? Algumas pessoas vão acompanhando os seus parentes, sobretudo quando eles não estão entendendo o que acontece do outro lado da vida, que eles continuam vivendo e, ao mesmo tempo, eles não conseguem se comunicar, mas eles vêm e, afinal de contas, onde é que está indo fulano e ciclano? Então, não são os acompanhantes dos trabalhadores mediúnicos, são os acompanhantes dos que frequentam a reunião pública e que, conversando com os amigos espirituais, ficam ali, recebem atendimento, ficam no espaço aguardando a reunião mediúnica acontecendo. E o André diz que esses espíritos, ouvindo palestra, né, os palestrantes encarnados funcionam como se fossem técnicos eletricistas, né? Afinal de contas, o que que eles fazem? Eles desligam as tomadas mentais que ligam as pessoas encarnadas a esses espíritos. Então, em função das observações que o palestrante encarnado fala e também com a atuação dos espíritos, essas tomadas mentais elas vão se desfazendo e a pessoa então não fica tão mais ligada e permanecem na instituição
para serem atendidas nas reuniões específicas sobre isso. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de observar esse fenômeno. Queria ouvir de vocês. É uma coisa muito doida, mas enfim, é o que acontece. Bom, é, continuando, André foi alertado que ele não precisava observar as necessidades dos espíritos, porque todos eles, ou quase todos eles, apresentavam mutilações, paralisias, ulcerações diversas a olho nu, não precisava enxergar dentro do perispírito, diferentemente com o que ele vai ou fez quando ele observou os médiuns, quando ele observou, por exemplo, a Celina, o cérebro da Celina no transe mediúnico. Ele vai fazer isso depois, não começou a reunião ainda. A reunião vai começar. Foi só esse capítulo é só o recebimento dos necessitados, chegando basicamente isso, onde ele nota exatamente essas deficiências, né? Eu tenho uma outra palestra aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui. Estou preparando uma palestra que fala sobre tratamento de beleza espírita. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês por que que eles têm deformações. Por que que os espíritos, muitos deles apresentam deformações, tá? Eu preciso de um slidinho, basicamente. Não vou compartilhar tudo com vocês, porque eu não fiz ainda essa palestra, é a primeira vez que eu vou fazer. Olha essa informação aqui, por exemplo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Não faz parte da palestra, mas só para explicar essas deformações que esses espíritos apresentavam. Essa informação está no livro Deus Te Abençoe, do irmão José, pelo espírito irmão José, do médium Carlos Bacelli. Os pensamentos que constituem o nosso caráter, eles plasmam o nosso corpo espiritual. Mas quando? Que vão refletir no corpo físico. Ou seja, o que nós fazemos hoje vai refletir no corpo físico mais à frente, depois da desencarnação e, eventualmente, na sequência, numa próxima encarnação. Tem uma outra informação aqui. Então, nós estamos plasmando o próximo corpo físico com as nossas ações, com as nossas palavras e com os nossos pensamentos e sentimentos. Aqui tem uma frase do Eurípides Barçanufo, que está no livro dos mais recentes, antes do Divaldo desencarnar. Em 2020, ele escreveu No Rumo do Mundo de Regeneração. E o livro é do Filomeno de Miranda, mas o Eurípides Barçanufo está participando do grupo nesse livro e ele vai dizer o seguinte: toda forma é precedida por um modelo que lhe expressa o desejado. Então eu peguei esse cavalheiro aqui pra- porque ele queria ser diferente, ele queria ser um jovem e, e exatamente a forma que ele quer, né, vai se adaptar ao que lhe corresponde à mente. Aos pouquinhos ele vai criando condições de ter um corpo melhor ou pior, né? Porque tem a recíproca é verdadeira. E para encerrar, por que que eles aparecem deformados lá? O Eurípides também fala a respeito disso. Quando a gente fixa mentalmente
qualquer coisa, a gente vai automaticamente plasmar no perispírito as formas que o espírito vai assumir na próxima encarnação. Então, se a pessoa pensar errado, ela vai apresentar deformações já na vida espiritual e, se continuar assim, vai reencarnar com as deformações. Portanto, foi por isso que o Aulus informou o André que ele não precisava do psicoscópio, porque as deformações dos espíritos estão à vista. Todos eles apresentavam deformações. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais que a gente podia falar a Américo, respeito. Diga, diga, diga. é, então, quando a gente fala assim que porque todo mundo quer ser lindo, maravilhoso, né? Mas isso não fixa, né? O que fixa são as nossas posturas, as nossas atitudes morais, não é? É isso que vai influenciar no Isso, nosso corpo é isso mental, mesmo. no nosso É, perispírito, né? Porque é, se, senão só tinha gente bela no mundo, né? Porque não, todo mundo... exatamente. Então, mas os nossos atos. Deixa eu mostrar uma outra frase que eu não mostrei aqui e ela vai, acho que vai responder a Se, sua é, questão. se bem que todo ser humano é bonito, né? Todo ser humano tem beleza, é que a gente às vezes não percebe, Sim, né? Fisicamente falando. exatamente. O corpo É. humano é lindo, todos nós somos, mas tem aqueles que têm mais requinte de beleza, né? Vamos dizer assim, né? Tá, eu vou. Esteticamente falando, claro. É, é claro que em Planeta de Expiação e Provas, a gente viu lá no livro Nosso Lar, lá no planejamento reencarnatório, no departamento de planejamento reencarnatório, não? Lembram disso? Que o Manassés fala que todos os órgãos estão subordinados à nossa atitude moral, todos os Sim, órgãos. sim, Né? lembro Então, dessa. mas a frase mais contundente é essa do Druso, que está no livro Ação e Reação. Você fala, Américo, você está fazendo uma confusão. Você vai lá no livro do Divaldo, volta no... É para explicar esse detalhe das deformações. Olha o que o Druso fala. Todo mal praticado por nós conscientemente provoca lesão em nossa consciência e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação em nosso organismo. E foi por isso que o André viu aquele monte de deformação. Quem lê, por exemplo, o livro da Ivone, como é que chama? Esqueci o nome do livro dele. É, Memória Suicida. não, não Memórias, não é o Memórias, não. É, são dois livros que ela conta as experiências dela. Ela foi visitar uma região no mundo espiritual e o Devassando próprio Invisível. Obreiros, desculpe, Gigi, qual é? É o Devassando Invisível, né? Devassando Invisível, exatamente, obrigado. Ela visita um local e ela vê um monte de espírito deformado. É por causa disso. Todo mal consciente feito por quem quer que seja deforma o perispírito. Eu não sei qual é a lei, o que que faz para deformar o dedo, a mão, o braço, eu não sei. Mas o fato é que toda atividade feita no mal conscientemente provoca deformações. E é isso que o André está vendo, deformações do mal que essas pessoas fizeram. Ou seja, normalmente a gente não faz essa conta que nós é que nos deformamos. Dá a impressão que a gente pediu um corpo deformado. Não, às vezes tem esse problema. Nós criamos problemas e depois temos que sofrer as consequências do mal que nós mesmos praticamos. Então, era só uma referência, só para explicar esse fato de o André Luiz ter ficado espantado, nem precisava do psicoscópio para observar o estágio daqueles espíritos. Eram espíritos muito necessitados, apresentando deformações. Ele não diz o grau de deformações, mas quem lê o Obreiros da Vida Eterna, naqueles capítulos iniciais, ali nas atividades junto à região subcrustal, onde Zenobe atua na casa transitória, diz que lá as deformações são absurdas, né? Verdadeiros monstros, e são seres humanos,
se deformam, perispírito se deforma. Então, foi isso que chamou atenção nesse capítulo. Eu estava aqui Ah, pensando, Américo, assim, no nosso dia a dia, você tem pessoas que, assim, fazendo uma comparação aí com a beleza em todos né, no âmbito maior, né, mais hum, amplo. Tem pessoas que, se você olha para ela assim, é linda, maravilhosa, mas tem algo que não, a beleza interior não bate com a beleza exterior, né? E o não bate, contrário também não é bate. verdadeiro. Pessoas O que contrário é não têm assim, verdadeiro. aquela beleza, mas você tem uma beleza que extrapola a parte física, né? É, Eu acho que está muito ligado a isso que você está falando, né? Essa beleza que vem dos pensamentos bons, das atitudes, de como a pessoa é, na verdade, né? Da questão, não gosto muito de usar essa palavra assim, mas da questão moral, do estado moral daquela pessoa, né? Isso transmite beleza, às vezes. Uma coisa que você não sabe explicar, mas a pessoa é muito bela, sim, sim. né? Chico, do ponto de vista da beleza humana, não era lá essas coisas. O corpo de Chico Xavier não era lá aquela beleza helênica, né? E era uma pessoa incrível, todo mundo ficava fascinado com o Chico. Nem todos. Chico até tinha inimigos espíritas e que são contra ele até hoje. Acham que ele era obsedado. Mas enfim. Agora, tem uma coisa: existe a beleza como prova. Existe a Uhum, beleza como prova. Então, tem espíritos que querem ser testados na beleza. Não é que eles fizeram maldade não deformaram o perispírito. Eles não fizeram uma maldade para obter deformações. Eles querem passar pela prova da beleza. E tem aqueles que são mais espertos, né? Falam, não quero da beleza física na Terra, não. Porque beleza em planeta de expiação em provas pode ser um problemaço. É só ver a história de alguns artistas aí, hollywoodianos, para a gente ver o drama que eles sofrem, o assédio que eles sofrem. É uma prova terrível. Precisa ter uma estrutura moral para suportar isso muito grande. Então, nesse caso, eles não fizeram maldade proposital, eles escolheram o corpo menos bonito para não sofrerem assédio. E outros que precisam passar por isso, né? E escolhem a prova da beleza porque querem testar a si mesmos. Alguns vencem, outros nem tanto. Mas nós estamos falando de deformações daqueles que produziram mal sabendo que estavam fazendo mal. A frase do Druso é: os que fazem mal sabendo que estão fazendo mal estão deformando. E o exemplo que eu dou é aquele do, não sei se vocês conhecem o livro, deixa eu mostrar aqui para vocês. O livro O Santo dos Nossos Dias. Vocês conhecem? Não. É um livro, é um livro raro, mas é um livro muito interessante. É do Ranieri. E o Ranieri chegou uma vez lá no Chico e eu vou dar spoiler aqui já já. Chegou lá no Chico e, e escutou um choro, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Ah, não compartilhei, deixa eu compartilhar. Alguém já viu esse livro aqui? O hum, Santo dos Nossos Dias? Já viram? acho que não. Não? É um livro raro, é de 1970. Eu emprestei o meu, nunca mais vi de volta, até que alguém me deu esse livro. Falei, nossa, parece o meu. O Ranieri conta que ele escutou um choro na casa do Chico e o Chico falou para ele: Ah, eu estou cuidando desse rapaz aí. Era um garoto que aparentava 8 anos de idade. E aí ele contou a história para o Ranieri. Vocês lembram do Robespierre, o Sim, líder da Revolução Francesa? sim. O Robespierre, aqui nós já estamos usando inteligência artificial. Vou mostrar um Robespierre mais bonitinho,
com aquela igreja da França lá, o Sacré-Cœur, não sei o que lá, não estou me lembrando o nome, né? Mas está lá no fundo aí. E esse é o Robespierre, com base naquela fotinho que vocês viram, feita por inteligência artificial, tá? Aquela naquela Torre da Bastilha também, esse é o desenho que a gente tem na internet. A gente pediu para a inteligência artificial fazer a Bastilha bonitinha, que usando aquele desenho como exemplo, né? E aí eles vão ao quarto do. Ele chamava Emmanuel, o garoto. O Chico chamava o filho de Emmanuel também. Para não contar quem era, né? Mas para o Ranieri ele falou que era o Robespierre. O Robespierre arrumou tanto inimigo porque ele era muito justo, só que ele não tinha medida com relação à justiça. Então ele botou um monte de gente na guilhotina, cortou a cabeça de todo mundo. Só que ele sabia que estava fazendo coisa errada. Mas isso fez deformar-se completamente. Eu peguei um outro desenho que está no livro para mostrar a criança que ele adotou, o tal do Emmanuel, né? Eu peguei um outro desenho que eu já tinha, né? Para colocar um garoto de 8 anos totalmente deformado, né? E ele não falava, não tinha reação nenhuma. Por quê? Porque fez o mal sabendo o que estava fazendo. E diz ele, o Chico, que ele adquiriu centenas de obsessores, ele matou centenas na guilhotina. E que, é claro, arrumou um time de obsessores terríveis, que sabiam que ele estava encarnado, localizaram-no aqui no Brasil e foram para trás, para cima dele. E que o Emmanuel e outros espíritos do grupo do Emmanuel, trabalhando no esclarecimento, conseguiram diminuir bastante o número de obsessores. Eu coloquei dois aqui só, que entraram na cena. E quando o último obsessor for esclarecido pelos espíritos, pelo Emmanuel e por amigos, aí sim ele vai ter condições de reencarnar num corpo melhor para poder fazer a sua renovação. Então, vejam que a coisa é feia, né? Então, eu quis retratar exatamente essas criaturas que estão deformadas na vida espiritual e por que que eles estão deformados. Vocês não conheciam esse livro, então? Esse livro é bem raro, realmente. Bom, basicamente, esse capítulo é para falar dessas deformações e desse mundo de espíritos que muitas vezes acompanham o sexo de encarnar, o secto dos encarnados nas reuniões públicas. A gente não faz essa conta, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma trabalhadora lá que ela escreve uma frase lá, e eu até ilustrei, dizendo o seguinte, que depois de uma reunião pública, eles são obrigados a fazer uma limpeza do, do ambiente, porque os miasmas dos pensamentos dos encarnados, somados aos miasmas dos pensamentos dos desencarnados, ficam no ar e podem até contaminar os encarnados que trabalham. Então, eles são obrigados a fazer uma limpeza depois da reunião pública. Você fala assim, mas como é que pode pensar bobagem dentro de um centro espírita? Pensa, ué. Pensa, porque eles estavam lá na casa da Adelaide, uma casa de serviço, no Obreiros da Vida Eterna. A Adelaide tinha uma reunião pública espírita e o André fica sabendo que eles precisavam fazer essa limpeza de maneira a resolver o problema. Muito bem, vamos ao capítulo 5. Tá, só uma perguntinha aqui, Américo, Diga. um comentário talvez num outro momento. Hoje em dia, com o advento aí das redes sociais, do Zoom, né, que a gente tão bem aproveita aqui para os nossos estudos, né? Mas tem, depois da pandemia, durante a pandemia, e depois, muita gente tem grupos espíritas, eu conheço grupos aí que diz que faz reunião mediúnica online.
ouvindo aí as suas explicações sobre essa questão da limpeza do ambiente, depois, talvez isso seja um assunto para a gente tratar num outro momento, né? Mas É. não sei se você teria alguma coisa para nos já adiantar aqui agora, a gente marca um outro momento. Eu posso adiantar, se vocês quiserem, eu já adianto já, porque isso aí é... Olha, eu tenho um amigo que resolveu fazer reunião mediúnica na pandemia. Por que eles resolveram? Porque todo mundo acha que na pandemia não tinha reunião mediúnica, os espíritos não eram tratados. Como assim? Como antes de Kardec não tinha reunião mediúnica nenhuma? E os espíritos sempre foram tratados. Tem uma frase do São Luís de França, que era o guia espiritual da Sociedade Parisiense de Todos os Espíritas, que está no céu e inferno, dizendo que em todas as épocas da humanidade, os espíritos tratam os espíritos. Jesus nos disse isso. Deixai aos mortos, eu acho que eles trocaram a frase. A frase que a gente ouve é que deixai aos mortos que enterrem seus mortos. Morto não enterra morto. Eles cuidam. Deixai aos mortos que cuidem dos mortos, porque nós não conseguimos cuidar deles depois que eles vão para lá. E em todas as épocas da humanidade teve quem tratasse de obsessão, de obsedado, de recém-desencarnado, que não tem noção de onde está. Isso sempre foi feito. Então, na pandemia, alguns espíritos acharam que não ia ter atendimento. Durante 2 anos e pouco não ia ter atendimento. E alguns resolveram fazer sessão mediúnica. E eu pedi para o amigo mandar alguns vídeos aqui para mim. E num dos vídeos que veio, eu vi a médium incorporada em casa e o esclarecedor falando com Fulana, você não ligou o vídeo, não ligou o áudio, não estou te ouvindo, Fulana. E ela é incorporada. Por favor, ligue o áudio. E o médium incorporado, a médium incorporada. Como é que você vai fazer uma reunião desse jeito? Esquece de ligar o áudio. E depois, reunião na casa das pessoas, por melhor que seja o ambiente de uma família totalmente espírita, tem horas que o bicho pega dentro de casa, entre marido, mulher, pai, filho, mãe, filha. O ambiente não é adequado para fazer reunião mediúnica. Eu não concordo, mas tem gente que está fazendo isso e acha que isso é bom. Mas eu não gosto dessa ideia. Mas eu não entro nessa seara. Se me perguntarem, Américo, você faria isso? Não, não faria. Exatamente porque esse cuidado não tem. Já pensou cada casa em que tiver alguém médium, tem que higienizar num nível que nós nem conhecemos, porque a gente não sabe. Às vezes, a pessoa que trabalha na reunião mediúnica é a única espírita, o resto da família não é. Quantas vezes a gente vê isso? Qual é o clima espiritual que tem para se fazer uma reunião? E se aparecer um espírito agressivo lá e que não tenha como, o espírito resolve ficar lá incorporado, por exemplo, como é que você vai resolver à distância isso? Ah, a gente se reúne em pensamento e os espíritos cedam. Eu acredito que isso possa acontecer. Pode acontecer. Mas quantas vezes a gente ouviu dizer, eu mesmo atendi espírito assim, falou, agora não sai daqui. O que eu queria era fazer isso e atrapalhar a vida dessa pessoa que me atrapalhou. Agora eu não quero sair daqui. E tivemos que pedir a ajuda dos espíritos para sedar o espírito. Agora, numa reunião online, cada um na sua casa, eu acho difícil administrar razoavelmente isso. Então, não recomendo. Não. Então, o ideal, penso eu que o ideal é fazer as reuniões de vibração, né? Que ninguém Sim, vai, que não, vibrações o sim. objetivo não é a incorporação, é simplesmente a ajuda. Aí sim a Sim, gente, aí essa sim. conexão nesse Aí não tem ambiente problema. fluídico, magnético, né, possa ajudar agora realmente. Eu te perguntei porque isso é uma coisa ultimamente bem complexa, né, e tem Isso. muitos grupos fazendo isso e a gente não sabe até quando, né, É, isso não não há. trará consequências, né? Nós não sabemos, né? Não existia esse negócio de reunião
online até 2020, ou até existia em alguma outra empresa, né? Nós fomos aprender isso na metade do ano de 2020. Eu me lembro que a Mara queria muito retomar as reuniões de evangelização e uma amiga que era muito informatizada conhecia o Zoom, porque ela e o marido faziam reuniões por Zoom na empresa deles. Eles Uhum. trabalhavam com um banco. E a Mara ficou sabendo disso, ficou louca. Ah, precisamos fazer isso aqui, precisamos fazer isso aqui. Tanto que quando eu entro, vocês já viram que aparece Mara Sucena no É, nome? Porque está no nome dela o Zoom. Ela que pagou o Zoom e paga até hoje. uhum. Aqui, Américo, nós começamos a fazer reuniões online, estudos mesmo, a partir do início de 2019, pela Skype. Usamos muito a Skype. Aí na Ah, pandemia a legal. Skype para a gente não dava conta, aí que a gente entrou com o Zoom. Mas a Mônica levantou a mão. Isso, Mônica. Oi, boa noite, Américo. Boa noite, boa É, noite. sobre, eu fico questionando, né, essa colocação de vocês sobre a mediunidade né, pela internet, online. Mediunidade não, incorporação, porque na Corporação. verdade nós somos 24 horas, somos médios também, né? Então, não estamos mediunizados 24 horas, não é isso. Mas que, como a Maria falou, a vibração e doação é uma doação de fluidos. A gente também está ali também, de uma certa forma, é, 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 também entrando em contato com os amigos espirituais para levar para alguém, entender, em benefício, fazer um tratamento à distância, né? Uma cura à distância. Por exemplo, o Vinícius fez uma prece, ele se emocionou muito ali. Então, ele Sim, estava muito amparado, estava, entendeu? Nas palavras da verdade, tocou muito o coração dele, e ele realmente espalhou isso para o espaço, né, onde a gente está, nessa egrégora aqui reunida, e isso, né, transporta. Será que não é uma pobreza da nossa língua dizer que aqui, por exemplo, a gente está, de uma certa forma, também trabalhando com os espíritos, que somos espíritos encarnados? sim. Será que a gente não tem que naturalizar mais essa percepção de a gente é, é, entender, perceber que somos espíritos e estamos temporariamente encarnados? Entendeu? Então a comunicação está aqui constantemente, a gente está sendo intuído, você e todos nós aqui estão recebendo Não, realmente sem muitas dúvida. informações. Então, isso também não é um trabalho de uma certa forma, né? Não quero dizer que é passividade, mas é mediúnico. Então, no fundo, aliás, no próximo capítulo, Assimilação de Correntes Mentais, vai dizer exatamente isso. Deixa eu já passar por aqui para contar esse comecinho do capítulo 5 já, entrando no capítulo 5. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vejam, o, nesse capítulo a gente vai ter uma ideia sobre o intercâmbio mediúnico e sobre a mente também. E nessa frase, que vou colocar aqui, assinada pelo André Luiz, nesse capítulo 5, o André Luiz, ele entendeu e ele formulou a frase. Não foi uma frase formulada pelo Aulus. A conversa andou e ele percebeu isso aqui. Os fenômenos mediúnicos podem surgir nas mais simples situações da vida. Isso que você falou, Mônica. Tanto nos feitos notáveis da genialidade, como nos dramas cotidianos. Quantos laboratórios não estão trabalhando agora e as equipes no mundo espiritual não estão lá ajudando? Eles não podem escrever a fórmula pronta pela psicografia, mas estão ajudando os cientistas a descobrirem novos caminhos para resolver os problemas de saúde humana, que ainda são muitos na Terra. E mediunidade está presente em tudo na vida. Qualquer coisa que a gente faça, ela está presente. Nós nos sintonizamos com bons espíritos ou maus espíritos o tempo todo. Você tem toda a razão. A dúvida é: será que dá para fazer uma reunião de mediúnica para atender espíritos agressivos? Na minha casa, eu deixaria minha esposa
supondo que eu não morasse com ela, mas eu deixaria minha esposa receber, ela era médium falante, hoje é dirigente de grupo. Eu a deixaria sozinha em casa, incorporada, e eu atendendo à distância, porque estou viajando. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu realmente fico em dúvida. Até porque, até hoje, muita gente ainda não aprendeu a ligar e desligar o microfone. No celular, então, é um sufoco, porque a pessoa não acha o botão, porque no computador você passa o cursor no zoom, aparece a linha de botões que você pode usar, né? Ligar câmera, ligar microfone, desligar microfone. Então, fazer uma reunião. No vídeo que me mostraram, a média incorporada não conseguia ouvir, não conseguia atender a solicitação do esclarecedor que estava conversando com ela online. É nesse sentido, tá? No sentido que você falou, nós estamos toda hora sintonizados com alguma coisa. Toda hora. Aprova Entendi. essa Obrigada, viu? frase. Entendi. Tá bom? Deixa eu interromper aqui. Bem, a gente fez algumas. Desse capítulo tem muito pouca coisa, porque não dava para fazer uma palestra de 1 hora com. E aqui eu estou fazendo mais do que 1 hora, porque nós estamos entrando no detalhe do texto, né? Então, uma das imagens que a gente mandou fazer foi exatamente como seria a visão do psicoscópio do André Luiz. Então, nós fizemos essa imagenzinha aqui, só para mostrar que o campo visual ficou reduzido, né? E ele está enxergando com o psicoscópio. Aqui é bom a gente comentar essas imagens aí. No alto da cabeça, por exemplo, como era um grupo muito afinado, havia uma luz emitida pelo centro coronário, né, na direção do alto. Estavam todos sintonizados, né? Esse grupo é um grupo VIP, um grupo de médiums VIP, né? Eu acho até que é o grupo que o Chico trabalhava. E ainda em Pedro Leopoldo, porque esse livro é de 54 e Chico só mudou para Uberaba em 59. Então, eu acho que esse grupo é o do Chico. E depois eu vou explicar por que que eu acho que é. E aí, todo mundo emitia na preparação da reunião essa luz para o alto. Eles estavam sintonizados. E havia também, numa outra imagem que a gente vai mostrar depois, uma conexão entre eles, como se fosse um elo de ligação elíptico, ligando as mentes deles. Era realmente um grupo diferenciado. Por isso que o Aulus escolheu esse grupo para começar as instruções para o André e para o Hilário Silva. Depois ele vai visitar outros grupos menos harmonizados. Ele vai visitar. Ao longo do livro a gente vai ver isso aí. E uma coisa que é muito interessante é que a gente não deve se concentrar para fazer prece, por exemplo, assim, que eu fazia assim normalmente, né? Abaixava a cabeça. É ou não é? Não é assim que a gente faz? Não é para fazer isso, é para sintonizar com o chakra virado para o alto, buscando altitude. E eu soube disso através de um amigo espiritual, trabalhou junto de uma médium que fazia aulas comigo, preparava trabalhos do Projeto Imagem e aulas para os pais, era uma psicóloga, Angléia Silveira, querida amiga. O Orson chegou a fazer alguns programas com ela já no fim da vida. E, e ela tinha um amigo que se comunicava espiritualmente, um amigo espiritual que se comunicava por telepatia, ela não incorporava, né? Era uma delícia trabalhar, porque ele não respondia perguntas que não fossem doutrinárias. Ele só respondia perguntas doutrinárias, quando a gente tinha dúvida. E foi ele que falou: nunca se concentre assim. Até existe essa referência no livro Desobsessão, que a gente não deve abaixar a cabeça para se concentrar, porque diminui o fluxo de sangue na cabeça e a gente pode dormir. A gente deve ficar ereto, né, o tempo todo na reunião mediúnica.
deixa eu comentar aqui a Celina. O André Luiz agora está olhando dentro da Celina, está vendo o cérebro dela, estão vendo a glândula pineal aqui na frente? Dá para ver a minha seta aqui Uhum. mostrando a glândula? Ela é o tamanho de um feijão, né? Aqui, é claro, a cabeça não é normal, né? Está meio reduzida, não é um tamanho normal de cabeça, né? Tem que caber no desenho, né? Nossa cabeça é maior, então tá, esse feijão aqui acho que está muito alto, muito grande, né, para o tamanho da cabeça. Mas enfim, o fato é que ela é bem pequena. E é aí que é a sede da comunicação mediúnica. O cérebro todo, claro, mas a glândula pineal, quando ela murcha na puberdade, ela cristaliza. E cada cristal, não sei se vocês sabem disso, cada cristal é um fenômeno conhecido dos cristais chamado piezoelétrico. O cristal, dependendo do tamanho que ele tem, ele, se estimulado eletricamente, eletromagneticamente, ele produz uma frequência. Então, na Rádio Boa Nova, existe um cristal que é o cerne do transmissor da rádio, que emite uma frequência de 450 kHz, é onda média, não é FM, é onda média. Então, tem muita gente com dificuldade de pegar a Rádio Boa Nova, dependendo da região de São Paulo. Quem está na Zona Norte consegue mais sintonia, porque Guarulhos é na Zona Norte da cidade, né? E Guarulhos é considerada da Grande São Paulo, né? Ultrapassa os limites do município de São Paulo, é município de Guarulhos, mas está considerado na Grande São Paulo, porque é muito perto, é encostado, é fronteira. Então, quem mora na Zona Sul tem dificuldade de captar em FM, em AM, a Rádio Boa Nova. Agora, a Rádio Boa Nova transmite também em frequências, não sei como é que chama agora isso aí. Mas, enfim, tem um outro transmissor, tem os dois transmissores agora. Tem um que faz a emissão em onda média e tem também um, um transformador, não, um transmissor num tipo de frequência eletrônica aí que não é onda média e não é frequência modulada e que alcança mais facilmente computador, tablet e celulares, né? Muito bem, ele está vendo aí a glândula pineal, nós pusemos uma seta aí para apontá-la exatamente onde ela está, fica bem no centro do cérebro, e as informações que ele nos dá, que os centros cerebrais, são várias áreas do cérebro trabalhando, são a base nas operações do pensamento e da vontade que fluem em todos os fenômenos mediúnicos. Então, a casa mental é que cuida aí da mediunidade, né? E a pineal tem uma boa parcela de contribuição. E o sistema nervoso também, né? O médium tem um sistema nervoso menos encapado. E é por isso que quando alguém entra com sensibilidade mediúnica num local, com certeza pode descrever se o local tem bons fluidos ou maus fluidos, né? Muita gente tem essa percepção, né? E eu acho ótimo quando a gente conhece alguém assim, porque se você for comprar um apartamento usado, leva um médium sensitivo junto e pergunta como é que ele está se sentindo, para saber qual é o nível de vibração que tem no ambiente. Se for bom, você compra. E se não for, também tem saída. Faz o evangelho no lar todo dia até que a gente elimine aquela má vibração que está no ambiente, né? Então, basicamente, o cérebro é o responsável pela. Aqui, deixa eu mostrar um instante em que o Clementino, que é o diretor do mundo espiritual, da reunião no mundo espiritual, se preparando para a conexão na prece inicial. O Raul Silva, que é esse cavalheiro aqui, o dirigente encarnado, né? O Clementino é um espírito bastante evoluído para os padrões normais aqui da Terra, e o André Luiz percebeu que, logo que ele chegou, ele tinha uma certa energia visual, como ele estava vendo com
os olhos do psicoscópio, ele percebeu isso. E, de repente, o Clementino diminuiu o teor da energia que ele emitia. Por quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 2,1. Repete aí, América, não entendi não. Eu acho que é para É, chegar na sintonia dos outros espíritos. é um problema de sintonia. Ele teve que baixar o teor Uhum, vibratório dele para poder se comunicar com o Raul Silva. O Raul Silva não sim. tem condições de captar a frequência que normalmente ele fala, ele usa para o pensamento, né? Nosso pensamento tem uma faixa de frequência que a gente oscila para mais, para menos. Então, o André percebeu que quando ele foi começar a reunião, para fazer a conexão com o Raul, para o Raul fazer a prece, ele diminuiu o teor da frequência mental. Não que ele pensasse besteira, né? Não é isso. Ele diminuiu o teor, a tensão eletromagnética que existe aí para fazer sintonia com o Raul Silva. E o Raul Silva fez uma prece inspirada. Eu me lembro do capítulo 3 que a gente já tinha feito, eu não lembrava, que o Raul Silva tinha uma característica muito interessante como dirigente. Ele tinha a intuição dele era como de um espelho límpido, limpo, limpo, limpo. Então ele era muito sensível. Vocês vão ver que na hora que ele vai esclarecer o Libório, que é um dos primeiros espíritos que comunicam nessa reunião que o André está, ele tem uma facilidade muito grande de intuir o que está acontecendo, porque ele não vê a tela ectoplásmica, que o Libório vai ver, ele não vê a tela ectoplásmica, ele, Raul Silva, o Libório vê a tela. E ele vai descrevendo as cenas que vão aparecer na tela sem estar vendo a tela. É tudo que eu quero. É o meu sonho de consumo como esclarecedor. Uma intuição limpa, né? Ele capta tudo que está ali, né? Nós vamos ver esse atendimento dele mais à frente. Tá? Deixa eu ver o que vem depois aqui. Esse capítulo a gente não tinha muita informação. Tem muita informação no texto, mas no projeto Mas, não. mas, co- Diga, ah, diga, diga, mas qual é a diga. resposta? Qual é a resposta à sua pergunta? Então, ele abaixou o teor de energia dos seus pensamentos para poder. Senão ele queimava. Ele vibra numa frequência muito elevada que o Raul Silva não conseguiria captar. Não tinha Então, ele acesso. abaixa o Ah, teor. tá. Ele É como se abaixa o o, teor. é como se Clementine estivesse na FM e o Raul Silva na AM. Isso, Mais ou menos exatamente. isso. Ele tem que baixar o teor de energia, né? Aliás, consta que Jesus tem que fazer isso, né? Porque a grande dificuldade do espírito puro, quando vai encarnar num planeta atrasado como a Terra, né? Ele tem que abaixar o teor de vibração porque o corpo. Lembram que várias vezes Jesus soltava sangue pelos poros? Tem esse texto no Evangelho. O corpo não estava suportando muitas vezes. Como ele era um espírito construtor, ele corrigia esse problema, né? Ele corrigia em seguida, mas ele tinha que ficar atento com as vibrações, porque o espírito puro tem dificuldade. Eu não me lembro onde é que está essa referência, talvez vocês possam me ajudar, mas ele demorou um milênio para diminuir o teor de vibrações para poder encarnar. Esse é um problema que os espíritos puros têm quando vão encarnar. Encarnam de raro em raro, né? Exatamente, porque essa é uma dificuldade. Ou seja, a lei preserva, eles não precisam encarnar. Então, a lei preserva. Agora, eles às vezes fazem questão, Jesus fez questão. Quando trouxe os degredados de capela aqui, reuniu todos eles na vida espiritual, antes de começarem a reencarnar em massa, naqueles 4 grandes povos,
que a gente já conhece do livro A Caminho da Luz, ele prometeu que ele viria pessoalmente para ajudar, né? E se sacrificou. Esse é o maior sacrifício, né? Um espírito de altíssimo nível reencarna. Muito bem, vamos conhecer agora no capítulo 6 um caso de psicofonia e vamos ver as situações em que acontece o atendimento ao Libório. Vamos compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. Capítulo 6, psicofonia consciente. Vai começar a preparação para atender o primeiro espírito. 6 capítulos até chegar na primeira comunicação. Conhecer situações que antecedem o atendimento. Desdobram-se os serviços da casa harmoniosamente. 2 guardas espirituais entram na sala, conduzindo o infeliz irmão ao socorro do grupo. Muito bem, então está aqui o nosso Libório. A médium que vai receber é a Eugênia, uma das médiums citadas naquele capítulo 3 que nós falamos, né? E o Libório estava com o olho esgazeado, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele foi trazido por dois auxiliares. E o Clementino aqui está energizando as forças da Eugênia para poder receber o Libório. O Libório não é um obsessor de carteirinha que queira fazer mal a ninguém, mas ele estava obsedando a esposa, a companheira que estava com ele. Vamos conhecer um pouco mais essa história, tá? Então, vamos ver algumas características que o Libório apresenta. Era um solteirão e acabou desencarnando. Ele não tinha consciência da própria situação, não enxergava os vigilantes, esses 2 espíritos que o levaram até lá, ele não via. Olha o cuidado que a gente tem que ter quando a gente pede para ele. A gente fala às vezes, não, tem alguém te auxiliando aí, tem um enfermeiro do teu lado, tem um médico do teu lado. Ele não estava vendo ninguém. Então toma cuidado. Quem tem que dizer, quem vê quem ouve quem e quem sente o quê, é o espírito comunicante. A gente tem esse cuidado quando fala com os espíritos. A gente pergunta o que ele está vendo, para ver se ele sente a presença de alguém. E é ele, espírito, através do médium, que vai dizer se ele está vendo ou não. Tá? Eu nunca me esqueço um dos micos mais chatos que eu paguei. Eu falei assim: olha, tem um monte de espírito aí do seu lado. Ele falou assim: não estou vendo nenhum aqui não. A gente acha que só porque ele está na vida espiritual ele enxerga todo mundo. Nós já falamos aqui, não, eu falo isso no seminário. O perispírito tem diferentes densidades, né? Então, quem é menos denso enxerga todos os que são mais densos do que ele, mas quem é mais denso não enxerga os outros que são menos densos. Eles só enxergam aqueles perispíritos que estão na mesma faixa de densidade, tem uma faixa comum. Por exemplo, aqui na Terra a gente enxerga todo mundo. Mesmo que a gente seja de diferentes níveis, a matéria é tão grosseira que a gente enxerga todo mundo. Perdão. Ele caminhava como se fosse um surdo cego. Ele não ouve nada e não enxerga nada. Ele foi levado à reunião. É uma das coisas que está no bastidor de uma reunião mediúnica e que a gente às vezes nem percebe. E também não identificava ninguém que estivesse por perto. E ele foi removido do ambiente onde ele estava e desencarnou em plena vitalidade orgânica. Nós vamos explicar isso daqui a pouco. Tá? E desencarnou por intoxicação letal. A gente vai explicar. E não tem a menor ideia da vida espiritual. Não tem a menor ideia. Desconhecia detalhes do socorro, tal. Tinha um pensamento enovelado à paixão de uma mulher, que é aquela que ele tinha como companheira, e o desencarne o deixa desarvorado. E ele ficou ligado ao organismo da mulher que ele gostava, obsediando. Interessante que
A mulher não sabia que era ele que estava atrapalhando e chegou até um centro espírita para pedir ajuda. Foi lá levar o nome dele, que ele tinha morrido, e ela estava sentindo muita perturbação. Mal sabia que era ele, o companheiro que estava produzindo esses detalhes. Muito bem. O corpo da mulher passava a ter as sensações. O corpo da mulher passa a ser o seu instrumento de sensação. Então, ele a acompanha nas sensações que ela sente no corpo dela, absorvendo as sensações. Então, vontade de beber água, por exemplo, de comer, né? Ele vê, ouve e até falava pela boca dela, como se fosse um espírito incorporado na mulher. Por isso que a mulher não se sentia bem. E vitalizava-se com os alimentos que ela consumia em regime de obsessão, subtraindo as energias da alimentação que ela fazia. E já viviam em simbiose há 5 anos. E só por causa disso, porque ela não melhorava nunca, que ela foi ao centro espírita pedir ajuda, né? Levou o nome dele, mal sabia, levou o nome não, foi dizer que ela não estava sentindo bem, e aí quando os espíritos foram atuar, perceberam que era o próprio parceiro que fazia isso. Uma observação do Aulus, para que se cure das fobias, é necessário afastá-lo dos fluidos que o envolvem. Então, primeiro tem que afastar da mulher. Tá? Características da mulher, ela já apresentava subnutrição, o Libório já vê, ouve e fala através da boca dela, ela não percebe. A perturbação acaba causando desequilíbrio orgânico, e, é claro, a mulher vive em simbiose. Assim como ele está em simbiose há 5 anos, ela também está. E obedecendo à determinação de Clementino, ele é localizado ali junto à Eugênia, que nós já vimos aqui. Tá? Muito bem. Características da mediunidade consciente de Eugênia. Ela se afasta alguns centímetros do corpo na hora do transe mediúnico. Ela vai se afastar. Ela é levemente sonambúlica. Né? O Libório senta rente, como se usasse a cadeira onde ela está sentada, mas sem vestir. Ela não é um macacão que ele veste para enfiar o braço dela como se fosse uma luva. Ele senta próximo, né? E por que que ele consegue sentar? Porque a densidade de perispírito dele é bem menor que a densidade do corpo. Então eles podem se justapor. A gente sem uma das leis de Newton é dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se forem de mesma densidade, se forem de densidades diferentes, pode, tá? Depois ele se debruça sobre a Eugênia como se estivesse numa janela. Então ele não veste a Eugênia, ele debruça. A gente vai ver a cena em seguida. E o fenômeno lembra um processo de enxerto. Só que aqui o enxerto é neuropsíquico, mas basicamente é isso. E aqui existe, por exemplo, o exemplo de simbiose de cooperação entre esse peixinho e as anêmonas. Vocês lembram do filminho Nemo, né? A anêmona, por exemplo, ela é terrivelmente perigosa para o homem, né? O homem se encostar numa anêmona pode se queimar. E esse peixe, né, o peixe palhaço, ele não tem esse problema. Tem uma defesa no organismo dele, ele não sofre. Mas eles vivem dentro dessas estruturas em simbiose de cooperação. Um ajuda o outro, né? Um colabora com o outro. Eu não sou especialista em biologia marinha, mas enfim. Bom, vamos ver aqui a cena da incorporação. Então, nós não conseguimos fazer, Eugênia, sair 1 centímetro fora, porque o desenho ficaria muito sobreposto e ficaria como se estivesse desfocado, né? Então eu pedi para o desenhista. Ele mesmo falou assim, Américo, eu não consigo fazer dois desenhos, um transparente, mais transparente, e o outro menos transparente, e afastar só 1 centímetro, né? Fica muito esquisito. Eu falei, tá bom, então põe 1 centímetro entre o nariz dela e a cabeça.
o que deu para fazer. Nessa hora, o André está usando o equipamento psicoscópio. Então, ele está vendo ligações da mente da Eugênia com a mente do Libório. E o Libório está bravo. O Libório está bravo. O Clementino está aqui do lado, acompanhando todo o transe mediúnico. Ele não falou ainda. O Raul Silva ainda está sentado no lugar dele. Mas já começou o transe mediúnico. Então, o transe mediúnico tem algumas características, né? Por exemplo, o médium em transe, reparem que o médium está com o olho fechado. A médium está com o olho fechado aqui, não está? Está com o olho fechado aqui. Então, o meneio de cabeça, por exemplo, é um sintoma, né? Ora para um lado, ora para o outro, às vezes para frente, para trás. O batimento cardíaco muda, porque tem dois corações batendo muito próximos. E aí muda o batimento cardíaco e altera a respiração. Então, o médium, ou a médium, no caso aqui, a médium, em transe, muda a velocidade da respiração, respira mais ofegante. Então, a gente percebe o transe mediúnico basicamente por essas duas coisas. Isso quando o espírito não começa falando. Se ele começar falando, já, o transe já foi. Mas às vezes o transe demora. O espírito não fala nada, mas a gente já percebe o meneio de cabeça da médium ou do médium e também a respiração. E aí, é claro, o Raul Silva vai atender. Ainda sobre o fenômeno mediúnico da Eugênia, ela tem psicofonia consciente, ela sabe e ouve tudo que ele está falando. Depois que termina a comunicação, ela é capaz de repetir praticamente tudo que ele falou, né? E ele está sob controle da Eugênia. Ele não pode bater na mesa, bater no esclarecedor, porque ela controla, ela tem controle. E percebe toda a palavra que ele mentaliza. De tal sorte que, se ele quiser falar um palavrão, se ele pensar antes de falar, porque é praticamente simultâneo quando a gente fala um palavrão, né? Mas ela detecta a formação da palavra na mente antes de falar. Então, ela controla perfeitamente e libera o aparelho vocal para ele falar, mas com controle, né? E aceita limitando os caprichos do doente. Por exemplo, o Libório vai começar falando bravo. Nós vamos ver por quê. Está sob controle da médium, ela corrige qualquer expressão conveniente, ela corrige. E percebe toda a palavra mentalizada com antecedência, né? Eu repeti isso aí, desculpe. Então vamos lá. Vamos começar o atendimento aqui do Libório. Américo, Diga, diga. eu estou percebendo aqui a questão do horário, né? A gente já são quase 9h30 aqui. Eu não sei se você tem Ah, condição de continuar, se o pessoal que está aqui também tem condição de continuar um pouquinho mais. podemos parar por aqui. Já. Foi Diga. bom. Como sempre, foi bom demais, Américo. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu vou deixar para a próxima semana. Eu anotei aqui, no próximo mês. Não, faz Tá? agora. A É sobre o gente. assunto de hoje? Faz hoje. É que você falou lá na frente da reunião Ah, lá na pública, frente. Não, então quando deixa para você depois. falou. Mas mantenha a pergunta aí. Aí na Desculpe, eu próxima. comecei sem saber o que estava fazendo, porque simplesmente o computador reiniciou. Eu perdi todos os Ai, arquivos, perdi onde estava, até abrir. deixa, Fiquei meio confuso no começo. E agora, é, onde é que eu estou? Tal. desconecta a gente todinho. Desconecta todo. Eu não fiz a pressa, eu fiquei procurando os arquivos. Não, mas isso acontece. A gente sabe o que acontece, mas tudo bem. No final dá tudo certo. Porque a gente estava aqui vibrando. A gente estava aqui vibrando para que, né, que as coisas aí para você também fluíssem normalmente, né? E eu não sei se tiver alguma pergunta referente ao tema de hoje, do que foi falado hoje, vocês quiserem, para não perder o fio da meada, vamos dizer assim, né? Façam. Do Não, contrário, Maria, eu só queria salientar aí com o Américo essa percepção do espírito sobre o médico. Eu nunca tinha pensado onde que o espírito poderia estar. Quando ele está falando, quer dizer, ele, no caso, o espírito comunicante, ele pode
estar em qualquer lado, em qualquer situação em volta do médium, né? Isso, é. Isso agora me chamou a atenção, porque a impressão, talvez, se eu alguma vez pensei sobre isso, eu pensei que ele estava sempre em cima. Se eu É, alguma vez pensei, e agora eu fiquei reflexiva com essa legal. situação, porque ele se movimentou, né? E então ele não fica, talvez, e principalmente quando ele está agressivo, talvez ele. Ele se movimenta, né? Ele se movimenta. Interessante agora, Essa médium porque que trabalhou conosco durante quase 30 anos, 29 anos, trabalhamos juntos, preparando aulas, né? E ela tinha a visão dos espíritos, né? E muitas vezes eu perguntava, escuta, onde é que o espírito estava? Ah, ele estava sentado junto com o médium. E esse outro aí? Ele estava em pé. interessante. Eu me lembro de atender um espírito em pé que não queria acreditar que tivesse desencarnado. Ele teimava comigo que estava vivo. Falei, eu não sei por quê, porque eu não lembro mais, eu não anotava nessa época, eu não anotava que eu atendia, depois eu anotar, passei a anotar. E aí eu propus a ele fazer um teste. A nossa mesa de trabalho, ela tem essa espessura de madeira maciça. Nós compramos uma madeira maciça para botar a mesa lá dentro, foi um sufoco. E aí ele não queria aceitar de jeito nenhum. Eu falei a ele, ó, vamos fazer um teste, né? O que que você está vendo aqui na sala? Ele precisa ver essa, porque às vezes ele não vê onde ele está. Ah, ele falou, estou vendo as pessoas sentadas na cadeira, tem uma mesa à frente. Você percebe a mesa como ela é? Percebo, nitidamente. Estou falando para você que eu estou vivo. Tá bom, então você vai fazer o seguinte: você vai tentar passar a mesa para o outro lado andando. Ah, não vou conseguir. Uma mesa desse tamanho? Não, eu quero que você tente. E aí ele tentou, de repente ele deu um grito assim: como pode? Ele tinha atravessado e parou no meio da mesa e a médium viu. Depois ela me contou. Ele parou no meio da mesa, virou para você e falei: como é que pode? Aí ele percebeu que está morto. Quem assistiu o filme E Se Fosse Verdade? Não? Ah, esse filme é delicioso. Ó, eu prometo a vocês que no ano que vem, depois que a gente acabar esse livro, eu vou fazer uma palestra com filme para vocês. Maravilha. Maria, Sim. oi, América. É Oi, só Cristiane. uma pergunta muito rápida. Fala. Você pode me responder na próxima. O que que você tem na literatura quando o médium sente a dor tão forte assim, quando é uma questão de dor, ao ponto de eu perder, às vezes, tentar sair da comunicação, porque eu não sei se sou eu que estou infartando, ou se Pode acontecer. de doer muito. É. Antes da gente entrar em recesso, eu tive algumas que Gigi e Maria são testemunhas que eu não sabia se era eu que estava infartando. E isso É. é tão assim. Você tem isso na literatura que afirma assim, o porquê disso? Olha, eu tenho uma médium visceral hoje em dia, né? Antigamente a gente preparava grupos mediúnicos, eu cheguei a preparar 4. E a gente ficava um ano em treinamento. Depois dos 2 primeiros anos de estudos teóricos, um ano inteirinho de treinamento. E eu nunca tive médium visceral. Um ou outro que sentia alguma coisa e tal. Agora não. Agora eu estou trocando pneu com o carro andando. Eu não consigo formar mais grupos. Então eu tenho que aproveitar as pessoas que vêm para o curso e que têm sensibilidade mediúnica e tentar ver se eles querem desenvolver mediunidade. E pela primeira vez me apareceu uma médium que tem, eu chamo de visceral. Ela sente a comunicação nas vísceras. Então, se ela está afogando, ela engasga, ela se sente dentro do charco, ela tem dificuldade para respirar, ela tosse, ela sente tudo que o espírito sente. Eu não me lembro dela ter recebido alguém que estava infartando, não me lembro. Já atendi casos difíceis, né? Espírito pegando fogo, ela só
Traz pepino para. Mas, Américo, Então, eu tive uma meu experiência. nome é visceral. Eu tive uma experiência também eu tive uma experiência de um espírito infartado também, né? Terrivelmente. Mas eu tive uma agora recente, Sim. de um que morreu na Inquisição. Nossa Eu Senhora. tive a dor moral dele, eu senti a dor Nossa. moral e a dor física. Físico. Eu nem continuei mais dando nem incorporei mais não, se eu não me engano, só dei duas passividades nesse dia, porque eu não tive condições e meu guia disse que É, eu não para com desse mais isso. passividade. É, Eu não tive é, coragem mais, eu não tive é. coragem de falar, de contar ao pessoal na hora da avaliação. A dor que essa criatura sentiu mexeu muito comigo. E quando eu Então, falava, eu me emocionei, queria até chorar, porque eu mas vi a cena. você deve ter ajudado o espírito, né? Porque de alguma forma ele recebeu alguma coisa aí nessa reunião. Foi muito difícil sem Então, incorporação. essa médium que infelizmente não está mais conosco me ajudava muito porque ela tinha visão do que estava acontecendo, né? E, Cristiane, normalmente, e foi essa médium que me falou, quando a gente chega na reunião mediúnica, olha só, dois espíritos se aproximam do recém-chegado, por isso que a gente deve chegar sem conversar e começar a se preparar. Eles fortalecem o cardíaco, o centro de força cardíaco, principalmente nos médiuns falantes, porque às vezes o médium precisa desse reforço de energia. Por isso que é importante a preparação. Nas nossas reuniões, a gente não conversa quando chega. Cumprimenta mal e mal, boa noite, senta, começa a preparar. Pelo menos 15 minutos de preparação, está escrito nesse livro, no capítulo 2, quando já falamos lá atrás. 15 minutos de preparação no mínimo, no mínimo. E eles reforçam o centro cardíaco, eles dão um trato no sistema gástrico para que se a pessoa tem alguma dificuldade digestiva, ela faça a digestão muito rapidamente. Nós vamos ver nesse livro, no capítulo da materialização, o médium da materialização aí é o Chico. Então, tem um outro nome, tem o nome de mulher, mas é o Chico. Mas depois a gente fala sobre isso, né? Eles aceleram o processo digestivo. Inclusive, quem faz isso é uma enfermeira, viram falar? Não tem o nome de Sheila, dá um outro nome para ela, mas é a enfermeira que cuida disso. Ela acelera o processo digestivo do médium de materialização para que ele não tenha nenhuma dificuldade orgânica na hora de participar da reunião de materialização, quando começar o processo de materialização. E fazem mais uma outra coisa. Não estou lembrando agora, mas eu vou lembrar. Então, todos recebem esse apoio fluídico antes da reunião, quando a gente começa a se preparar com a leitura. Esse livro fala que você pode fazer uma palestra e pode fazer prece ou leitura. Acontece que fazer uma palestrinha para falar de coisas de doutrina, quando cada um chega num horário, é complicado. Então, não faz palestra, faz leitura. Se alguém quiser orar, meditar antes da reunião, também pode. Não tem palestra. Mas esse livro fala no capítulo 2, na preparação. Quando o André entra no grupo, né, visitando o grupo, depois que eles pegam o psicoscópio, é no final do capítulo 2 há essa referência, né? Então, Eu eles não sinto reforçam. nada depois. Depois fica tranquilo. Na Então, mesma hora, sinal que você fica tranquilo. foi É preservada. só Agora, é só o momento que isso. tem acontecido muitas, assim, de sentir tudo, Certo. de sentir É, a falta de ar, sim, tá bom. Há esse. quanto tempo você exerce atividade mediúnica falante? Psicofonia? Eu já tenho, eu sou tricopegô, eu tenho experiência do Brasil, né? Então, eu Sim, quantos trabalhei anos? Quantos anos? lá no Brasil, eu trabalhei 6 anos 6? na mediúnica, na desobsessão, e aqui a gente está há quanto tempo, Maria? O meu mentor no Acho que Grupo Bezerra quanto tempo, dava, Jorge? sempre deu 3 anos. comunicação, está há 3 anos.
Mas três, nove ultimamente, né, anos. Maria, tem sido, aumentou isso, sabe, assim. Mas tá Aumentou? tudo bem, eu só queria entender se isso é normal, assim, que eu Você está não. protegida, você está protegida. Agora, faça uma boa preparação antes, né? Evite Eu conversa antes faço, da reunião. Faz uma não, eu boa faço, preparação, uma leitura. eu É, faço Agora, o que eu Américo, direitinho. percebo, o que eu percebi é que essa médium, ela está há 3 anos conosco. Ela começou quando terminou a pandemia. E ela está ficando menos visceral e mais intuitiva. Está havendo uma diminuição da visceralidade. E ela está gostando dessa fase, porque ela realmente sofria muito. Na última reunião, ela se sentiu mal na hora que o espírito saiu. Acho que o espírito saiu de sopetão, aquilo deu um tranco nela, e ela ficou com dificuldade respiratória e tal, tomou água, a gente acudiu, tomou passe logo em seguida. Ainda durante o atendimento a outros espíritos, ela recebeu o passe e acalmou. E ficou normal, não voltou para casa sem problema nenhum. Não pode ir para casa sentindo mal. ô Américo, eu vou fazer minha Diga. pergunta agora. Não vou deixar para a semana, não, próxima semana não. Américo, com a tua experiência, né? Terminou a reunião mediúnica, a gente tem estudos, né? Mas eu Sim, queria sim. saber, no modo geral, os espíritos que foram atendidos, eles se retiram, ou pode ser que fique alguns para estudar com a gente, ou perceber o nosso comportamento, avaliar, eu não sei como assim, a experiência que Vocês eu tive. fazem o estudo depois que termina a reunião É, mediúnica. A uhum, Mara faz isso também. Então, ela faz meia reunião mediúnica quando é dia de estudos. Então, em vez de cada médium receber dois espíritos, recebe um só. E fazem ao final. Tem espírito nesse estado que não tem condição nem de entender o que o esclarecedor fala, quanto muito assistir a reunião. Agora, pode ser que tenha entre eles aqueles que podem ficar e tirar proveito. Quem gerencia isso é a mentoria do outro lado. Eles é que gerenciam, né? é. Obrigado. Diga. Eu só queria colocar uma coisinha aqui, que vocês estão falando da mediunidade, que o médium sente a dor, né? Essa coisa é meio complexa. Eu não sou médio ostensivo, mas eu sinto a dor física, eu sinto aquela dor da pessoa. E, claro, de Isso. outras formas, a gente tem aquela empatia, né? Mas em muitas ocasiões eu sinto, e eu fico pensando, como assim, né? A pessoa machucada, é como se aquilo fosse no meu corpo, coisa física. Eu não, gente ensanguentada, nada disso eu posso ver, porque isso me É, toca. é. Eu sinto O isso Chico. fisicamente. Um dia eu estava conversando com o menino, o Jacobson, e ele falou para mim: Isso aí tem um nome, isso é psicometria. Ele me disse, ele me orientou até a estudar um livro do Ernesto Bozano, que eu ainda não fiz por falta de tempo, mas eu vou Psicometria. fazer. Então, é uma coisa, é meio complexo, né? Porque é no dia a dia. Se eu ver uma pessoa machucada, se eu ver uma pessoa com dor É. física, uma coisa assim, acidentes, essas coisas, é horrível. Eu sinto no meu corpo é como se fosse eu que estivesse passando por aquilo. E eu fico pensando, que coisa mais estranha, né? E eu não falo isso para quase ninguém, porque o pessoal pode pensar, é louca essa aí, né? É maluca. Então eu conversei com a Jacobs, falei, Jacobs, o que é isso? Às vezes aí ele falou, leia o livro do Ernesto Bolzano, tem Enigmas lá da no, psicometria. exatamente, é isso aí. Ele falou assim, aí você vai entender, isso é psicometria. Aí ele falou, as pessoas não entendem bem o que é psicometria, mas tem várias nuances que se encaixam aí na psicometria. É. Tá bom. O Bozano conta que ele trabalhou com uma médium psicômetra e ele fez testes com ela, né? E o teste significava o seguinte: ela pegava um objeto, embrulhava em papel cartão, né? E depois embrulhava de novo para colocar no envelope mais externo o endereço do destinatário, que era o Bozano. Aí o Bozano recebia, tirava aquele. Aliás, o Bozano mandava para ela tirava, ele que escolhia o objeto. Ela tirava o pacote de fora e não abria, tinha uma regra, ela tinha que devolver o pacote embrulhado. O segundo pacote, que é o mais interno, ela tinha que devolver para ele.
escrevendo o endereço dele para o pacote voltar. E aí ela só podia segurar o pacote ou então ficar perto dele e descrever o que ela sentia. E uma vez ela descreve assim: parece que eu estou em cima do muro, no telhado, eu estou sentindo um medo danado, e eu não sei o que é, eu não sei que objeto é. E escreveu isso para ele. Sabe o que é? Era uma pena de pombo que estava no telhado e a pena captou aquela energia do pombo com medo do gato que estava lá embaixo atrás dele. Ela captou o medo do pombo na pena. Você vai ler essa história lá. Leia porque você vai adorar. É Eu uma vou ler. maluquice. Eu preciso ler para entender essa coisa É uma... maluca que às vezes eu sinto. Você Mas tem esse Como, livro? Você tem esse livro, Maria? eu creio que eu tenho, mas se eu não tiver, eu procuro de um jeito de Se você adquirir. não tiver, eu tenho digital. Posso mandar para você, você Ah, manda para quem quiser ler. então Porque me é um manda livro digital, Américo. fantástico. Te mando Assim, digital. assim eu Porque é consigo Eu ler. sensacional. quero, eu quero dele. Aqui, aqui em Pessoal, Israeli, olha, Maria, tem, ah, tem médiums na organização de paranormais, até ligada a Joyce, que tem médio de você leva um objeto para a Psicometria. pessoa que morreu É, e o médium fala como está o espírito. Tem uma organização ali na Bomoburt, aham, que a pessoa leva um objeto. Eu já tive é. vontade de ir, mas Pô, acaba não caindo. Ó, é, é isso. eu mas Médium acho Obrigada, belo. vamos. O Diga, Américo, Maria Silva. Diga. a psicometria, a maioria dos médios, nós médios temos ela, né? Não com grande, com intensidade, Não, mas um é, pouquinho, porque a exato. gente não Porque observa. quando você Ca- capta o pensamento de um espírito, você está Isso, entrando na sintonia dele, né? isso. Agora, normalmente o psicômetra pega um objeto e entra na história que o objeto tem. Precisa ser um objeto antigo, né? Se o objeto saiu uhum, da fábrica, ele não tem história Esse nenhuma. aí é. Por quê? Se for um relógio de pulso, por exemplo, que fica muitos anos no pulso de alguém, a informação da vida da pessoa fica naquele relógio. É, E um psicômetra pode fazer isso. Nesse livro, Domínios da Mediunidade, o André vai num museu é, e vai notar um espelho e um relógio de parede que tem a história. E ele vai perceber. O Aulus pede para ele se aproximar e tocar a aura do relógio. O relógio tem uma energia, né? A matéria emite energia, né? Qualquer que seja, né? E ele toca na aura do relógio e descobre a família que teve o relógio na casa deles durante muitos anos e tal. Então, meu sonho de consumo é ser um esclarecedor psicômetra, porque aí eu não preciso quem perguntar não? por espírito qual é o problema dele. Eu já sei. É o que faz a Luciana no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ela atende o é. médico, o padre Domênico. Ela nunca viu o padre Domênico nem mais gordo nem mais magro, e ela conta a história dele. É tudo que eu quero. Tá O certo, Américo, o Américo, amigos. Maria, o que eu queria dizer também é que a gente tem dia na reunião mediúnica que a incorporação ela é mais intensa, uma É, do que a outra, mais que a outra, é, né? Elas sempre nunca são iguais, não. Você não, tem Uhum, não dia que tem. incorpora, você sente com mais intensidade Não, tudo, tá mais sensível não, naquele dia. E tem outras vezes que você incorpora com a maior facilidade. Então, são nesses momentos não, que a gente sente com muita intensidade tudo do espírito, né? não. Tem entidade, parece que elas estão tão ligadas a gente que parece que é um corpo só ali, Nossa. né? É, E tem outra que você já sente a diferença ali na hora de dar a comunicação. Eu vejo nesse aspecto, nada uhum. de extraordinário. Cristiane, você me pergunta de literatura que fala de sensibilidade mediúnica. Eu não conheço o livro, talvez vocês conheçam, mas eu não conheço. Como eu não sou médium falante, eu não tenho essa experiência. Eu me sirvo da experiência alheia, né? Então, eu tenho algumas histórias que eu posso falar um pouco, mas nunca é como a própria pessoa sentir. Vocês têm muito mais condição de me passar informação do que eu. Eu não tenho essa. E não me lembro de ter lido nada que fala das sensações.
Uma outra coisa, sim, né? Eu também Pronto. não tenho, por isso que eu lhe perguntei. Eu O também Américo, nunca, desculpa, essa eu, parte das sensações de eu não tenho. Mas enfim, vamos É, pesquisando. vamos o Américo, pesquisar. Obrigada. desculpa me É. interferir, mas tem um livro, nem um livro não, na apostila da FEB, Ah, Marta legal. Antunes, ela diz justamente isso. Quanto mais o tempo passa, mais modifica-se a mediunidade, né, a psicofonia principalmente, e a gente vai tendo, isso aí está ligado no desenvolvimento mesmo mediúnico, vai ficando mais intenso. Então, na hora do fenômeno, né, a equipagem mediúnica, ela vai tendo essa facilidade. Então, na hora de incorporar, a pessoa sente com mais intensidade. Depois eu vou compartilhar também essa parte que a Marta Antunes fala. Vou Tá ver a bom. referência também do livro. É, seria bom. Tá certo. Muita informação, Ah, eu não tanta coisa gostei. para. Eu Nossa, atropelei aqui hoje. muita. Tanto é que a gente se esticou no tempo. Quem entrou aqui pela primeira vez, olha, gente, é 1h30, mas tem dia que a gente. O Américo está tão Extrapola. inspirado, o grupo está tão ávido de informações que a gente se estende um pouco mais, né, Aproveita. Américo? Isso É muito bom. é maravilhoso. Isso só mostra É gostoso. o É quanto esses gostoso. momentos são instrutivos, o quanto a gente aprende, o quanto a gente compartilha, e a gente aprende também com as experiências dos outros, né? E Obrigado, América, até para a semana. gratidão. Próxima quinta. Até Obrigada e até a Obrigada. sexta. próxima, Obrigado, minha gente. gente. Fiquem todos Boa Tchau, com noite a tchau. Deus. todos. Boa Fique bem. noite, Tchau, bom obrigada, descanso. Américo. Bom jantar para você Boa aí, noite. Américo. Para a gente é dormir, para você ainda É, jantar. ainda tem janta pela frente e tem seminário hoje também. Oh, Ai, oh, oh, Obrigada. vai muita com inspiração Deus. aí. Até